Mensagem do céu. Um dropzinho. E olha só. É importante que você possa compreender esse contexto difícil, para que a pessoa aqui do Ocidente, com a mente ocidental, possa compreender o livro de Hebreus. Queridos, eu não aguento mais receber mensagenzinha de que a lei acabou, não é? Eu não aguento mais receber mensagem de que a lei era a sombra do que haveria de vir, no entendimento ocidental, queridos, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu quero falar um pouquinho do livro de Hebreus, que você fica aí atribuindo para Shaul HaShaliach, apóstolo Paulo, e não é ele o autor de modo algum desse texto, não tem nenhuma marca textual. Todas as vezes que Shaul HaShaliach, apóstolo Paulo, escrevia alguma coisa, ele se identificava, ele finalizava. Queridos, se vocês pegarem a carta de Hebreus e ler como uma pessoa que faz uma análise, não é? Olha só, é importante você compreender que nós não temos como comparar as cartas de Shaul HaShaliach com relação à carta de Hebreus. Olha, meu amado e minha amada, preste atenção. Este texto de Hebreus, ele justamente, provavelmente, foi escrito por Apolo. Se você pegar lá em Atos 18, nós ainda não chegamos no nosso estudo, mas se você quiser fazer parte do nosso grupo de Atos, querido meu, querida minha, nós estamos aqui. Queridos, o autor da epístola de Hebreus, da carta de Hebreus, provavelmente tudo aponta que seria Apolo, não é? Quero ler para vocês um texto de Atos, nós não chegamos lá, você aí que quer fazer o curso de Atos, ele está online disponível para você, não é? Então, olha só, capítulo 18, versículo 24 em diante. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Foram instruídos no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Yeshua, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga e quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram-no para ir à sua casa para lhe explicar com mais exatidão o caminho de Adonai. E, querendo ele ir a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito aos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Yeshua é o Messias. Então, queridos, provavelmente, pelo debate, pela expressão, pela situação que nós vemos desse entendimento, olha, poderosamente foi Apolo o autor da carta de Hebreus, tá bom, queridos? E o que é que a carta de Hebreus trata, queridos? Que lei que ela trata que acabou? Queridos, a prioridade dos judeus eram os sacrifícios de sangue, com oferta do sacrifício de animais, queridos. Isso mudou. É isso que Apolo fala na carta de Hebreus. Mudou-se o sacerdócio que era da tribo de Levi para a ordem de Melquisedeque, e este novo sacerdócio mudado não exige o sacrifício, uma vez que o próprio nosso Senhor Yeshua foi oferta vicária por todos os pecados do mundo. O que o sangue de bodes e de carneiros e de bois não puderam fazer com eficácia, Yeshua veio e fez com que isso fosse um sacrifício perfeito. Esta é a lei que mudou, queridos. E isso não somente mudou de uma maneira para nós, vamos dizer assim, que somos crentes no Messias. Porque, queridos meus, houve uma profecia no templo, e quando o templo ainda era construído, na década de 40 depois de Cristo, como você conhece, após a vinda de Yeshua, e que houve uma profecia de que o Eterno não se agradava mais de que fossem oferecidos animais em sacrifício a ele. Essa profecia foi dada para o sacerdote no templo, queridos. Então, logo após a morte de Yeshua, houve um falar profético do Eterno
para os sacerdotes de que o sacrifício no templo não era mais necessário. Essa palavra profética é uma base utilizada de modo maravilhoso, não é? Aqui dentro do livro de Hebreus. Então, queridos, não pense que o autor de Hebreus está dizendo que a lei, toda a lei acabou, não é? Ele está dizendo que mudou de sacerdócio. E a questão que é prioritária para os judeus, no tocante ao sacrifício, o Eterno não se agradaria mais, porque agora o sacrifício seria nosso. Nós teríamos de morrer e nascer de novo. Este sacrifício não pode mais ser de animais, queridos. O sacrifício tem de ser meu e seu. Importa-nos nascer de novo, queridos. Não é animais que o Eterno quer. O Eterno quer que seja morto o velho homem. Ele não quer o sacrifício de um animal que a pessoa gostasse muito, não é? Porque era oferecido a sua primícia. Hoje o que o Eterno requer de nós é que seja morto o velho homem e nasça de novo. Esse é o sacrifício que nós temos de fazer. Eu e você, sem esse sacrifício, jamais veremos o reino dos céus. Não é, meu querido e minha querida? É isso que o autor de Hebreus vai narrar o tempo todo, que a lei do sacrifício, ela era como a escrava, mas a lei da liberdade, da graça, ela é como a filho da mulher livre. Ele vai narrar que não se pode purificar um ser humano por meio de sacrifício de animais. Em nenhum momento você vai ver o autor de Hebreus falando contra o Shabat, contra a lei oral, contra a lei da Torá, contra os profetas, absolutamente nada do que foi criado, queridos. Queridos, eu convido você a ler o livro de Hebreus, não é? Eu convido vocês, aliás, queridos, olha, é um livro que eu gostaria muito de estudar, porque as pessoas não entendem nem para quem o livro é direcionado. O livro não é para os cristãos, queridos. O livro é para os judeus messiânicos, chamados como hebreus, não é? Eram judeus convertidos ao Messias, eram pessoas que achavam que tinham de continuar sacrificando, eram pessoas que não tinham entendimento, eles nasceram no sacrifício, cresceram vendo a importância do sacrifício. Repentinamente na vida daquelas pessoas não era mais necessário sacrificar. Essas pessoas ficaram com medo de estar desagradando ao Eterno. Elas falaram, mas como assim nós não temos de sacrificar mais? Não é? Queridos, era parte da cultura do meu povo o sacrifício. Vocês não imaginam quanto o povo de Israel quer que o templo volte a ser reerguido para que volte os sacrifícios de sangue naquele lugar. Então, meus amados, é importante você compreender que a carta de Hebreus, a carta aos judeus messiânicos, aos judeus convertidos ao Messias e Yeshua, ela trata exclusivamente desse aspecto legal, que era o principal enfoque da lei, que era o sacrifício. Sem sangue não há remissão de pecados. Porém, o autor de Hebreus, provavelmente Apolo, ele vem narrando desde o primeiro capítulo até o último, de que as pessoas compreendessem que esta lei mudou. Ela não deixou de existir porque foi feito um sacrifício, mas um único sacrifício de um justo, e que não era mais necessário o sacrifício de animais. É isto que Apolo se dedica a explicar para os judeus, que nasceram no meio do sacrifício, cresceram no meio do sacrifício, e agora, repentinamente, tudo ao redor deles mudou, não é? Então, querido meu, querida minha, se você não tiver o entendimento da cultura judaica, você não vai ter como ler uma carta que é justamente para os judeus. Hebreus são judeus, queridos. Não me importa em que lugar do mundo eles estejam, hebreus são judeus. Se você não tiver o entendimento judaico acerca da carta de Hebreus, você não vai poder compreender o que Apolo, provavelmente, Apolo escreveu para o seu povo, o povo do qual ele fazia parte. Embora ele viesse de Alexandria, ele fazia parte desse povo. Judeu é judeu no mundo inteiro, não importa em que nação ele nasceu. Tá bom? Meu amado e minha amada, é importante esse adendo, é importante esse aspecto. Você precisa compreender isso. Do contrário, você vai falar bobagens acerca da lei e acerca do Todo-Poderoso. E o Eterno, queridos, olha, coisa terrível cair na mão de um Deus irado. Eu não suporto mais os recadinhos que vêm distorcendo as Escrituras pela falta de entendimento judaico da carta de Hebreus. Com qualquer judeu que você for conversar, mesmo um que não acredite em Yeshua,
vai compreender perfeitamente o que está escrito na carta de Hebreus, porque a carta de Hebreus, queridos, é para os judeus. Tá bom? Os gentios podem ler? Claro que pode, está aí para que os gentios justamente se aproximem dos judeus. Se você não compreender Hebreus, dificilmente você vai compreender o pensamento judaico. Agora, distorcer as escrituras de modo deslavado, sem temor, dizendo que a lei acabou, querido meu, querida minha, eu quero dizer então que a lei do dízimo também deveria ter sido acabada. Tá bom? Eu queria também dizer a você que a lei do dízimo também está na antiga aliança, como você chama Antigo Testamento. É uma lei dos hebreus, é uma lei dos judeus, não é? Nisso ninguém quer mexer, mas falar que a lei acabou, não é? A lei da Torá, os mandamentos do Eterno, tudo que ele mandou e ordenou para o seu povo, para que vivesse bem e para que cumprisse os mandamentos dele, ah, meu querido e minha querida, essa daí pode acreditar que não foi sobre isso que o autor de Hebreus narra. Então eu convido você a ler o livro de Hebreus, mas leia com a mentalidade do judeu. Então, se você tiver dúvida, entre em contato comigo. Você pode entrar em contato comigo aqui na rádio, não é? Pode entrar em contato comigo no site. O Will já está colocando aí a vinheta para vocês, não é? E você pode entrar em contato comigo por meio do Facebook. Você tem várias maneiras de entrar em contato comigo, não é?